Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Maurício Bento e hoje nós temos um episódio especial, um episódio em parceria com o Observatório do Futuro, o setor aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, responsável por promover o desenvolvimento sustentável e os objetivos do desenvolvimento sustentável no Tribunal e na administração pública paulista. Então temos esse episódio especial e nosso convidado também especial de hoje é o conselheiro Edson Ferrari, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Ele que também é presidente do Comitê Técnico de Primeira Infância do Instituto Rui Barbosa. Então hoje nós vamos debater esse tema importantíssimo, que é a primeira infância. Conselheiro Edson, muito obrigado por topar conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a Escola de Contas de São Paulo, ao Leandro, a você, Maurício, por essa oportunidade para a gente falar de um tema tão importante que tem trazido desafios ao sistema Tribunais de Contas desde o início do ano passado, quando o Instituto Rui Barbosa incluiu entre suas prioridades analisar essa questão da primeira infância, que envolve cerca de 18 milhões de crianças nesse país. O país tem cerca de 18 milhões de crianças de 0 a 6 anos e nós estamos envolvidos neste trabalho, viu, Maurício? Essa é a intenção nossa de mobilizar a sociedade, mobilizar os órgãos públicos, mobilizar os poderes para que possamos tirar o país dessa lastimável situação que se encontra aí os indicadores envolvendo a primeira infância no Brasil. Perfeito, conselheiro. Esse tema, de fato, é extremamente importante. Até um tempo atrás, até pouco debatido, né? Eu acho que essa iniciativa também do Instituto Rui Barbosa, do Sistema Tribunais de Contas, é essencial para levar esse tema na ordem do dia da administração pública, das prefeituras, dos governos estaduais e do governo federal. Então, muito, muito interessante. Queria começar, então, conselheiro, para quem talvez não esteja tão ambientado ainda a esse tema que tem ganhado importância no Brasil e no mundo, debater aqui o que é exatamente a primeira infância e qual o panorama no Brasil. A primeira infância, ela foi prevista já na Constituição de 88, isso é o artigo 227, junto da primeira infância também os adolescentes e a situação da área até do adolescente, vamos dizer assim. De lá para cá, foram se aperfeiçoando os instrumentos e até nós tivemos aí o Pacto pela Criança de 2019 pelo Conselho Nacional de Justiça, mas um pouco antes nós tivemos aí também o marco legal da primeira infância, que foi de 2016, onde o governo federal mobilizou através de uma lei do Congresso esse marco legal e deu alguns vamos dizer assim, algumas datas, alguns prazos para serem cumpridas algumas metas. Nenhuma delas foi conquistada, nenhuma dessas metas. E daí, o que se pensava fazer? É dar uma atenção universal através da área da saúde, da educação, com as creches, né, a área de assistente social, saneamento básico, moradia, para as crianças de 0 a 6 anos. Entendeu? E começou-se a estudar esse trabalho. Só que ao longo do tempo não foi sendo avaliado e sendo analisado esse processo todo. Quando foi no final de 2021, os tribunais de contas, numa reunião no congresso que nós tivemos na Paraíba, eu levei esse tema para ser debatido e incluído nos estudos que os tribunais poderiam fazer. Imediatamente, todos acharam da importância para a gente discutir esse tema da primeira infância. Quando foi no dia 23 de fevereiro de 2022, foi instalado no Instituto Rui Barbosa, que é um instituto de estudos por parte dos tribunais de contas, dos 33 tribunais de contas, dos temas que são afetos aos tribunais. E dentre eles nós passamos a avaliar políticas públicas, e notadamente da primeira infância. Então, a partir daí, nós começamos a analisar e mobilizar o país, os tribunais de contas, para que dessem atenção aos setores que envolvam diretamente a necessidade das crianças de primeira infância. Primeiro, principalmente as crianças mais pobres.
E aí, como disse, é setor da saúde, da educação, da assistência social, saneamento básico, moradia, etc, etc. Então, toda criança de 0 a 6 anos tem que ter uma atenção especialíssima, na nossa opinião, dentro dessas políticas públicas. E de lá para cá, a gente tem evoluído o debate. Agora nós estamos num processo de discussão da necessidade do governo federal destinar orçamento específico para as crianças de 0 a 6 anos. Nós temos os orçamentos dentro da saúde, nós temos os orçamentos dentro da educação e outras áreas para as faixas etárias. Só que não tem como se aferir a atividade efetiva que foi feita efetivamente. E nós, Tribunais de Contas, estamos vendo a necessidade, mais do que isso, a obrigação de nós avaliarmos as políticas públicas diretamente afetas, diretamente ligadas às crianças de 0 a 6 anos. Perfeito, conselheiro. As crianças de 0 a 6 anos são as mais vulneráveis, né? Mas muito importante começar a cuidar. Mais do que isso, Maurício, além delas serem vulneráveis, é ali que você forma a intelectualidade da pessoa. É a partir daí que a pessoa vai estar apta lá no futuro, habilitada, seja intelectualmente, seja para a sua profissão, desempenho da sua profissão, desempenho das suas relações sociais, interpessoais. É ali, entre 0 e 6 anos. E é a primeira e única. A partir daí, você não tem outra oportunidade para formar o cérebro dessa pessoa. Entendeu? Falando do ponto de vista científico, os neurônios se interligam, vão se formando ali dos 0 a 6 anos. Então, a pessoa vai se tornar um bom cidadão, uma pessoa afável, uma pessoa que possa contribuir até os 6 anos de idade. Você não fez até esses 6 anos de idade, você não faz mais. Ali está formado o intelecto dessa pessoa. E lá na frente, ela vai responder exatamente aquilo que ela foi formada de 0 a 6 anos. Essa é a política que os Tribunais de Contas estão preocupados em dar melhores condições para todas as pessoas deste país. Perfeito. E o senhor mencionou, dada essa importância que o senhor vem trazendo na sua argumentação, tem uma questão da importância de se investir, então, nessa área, né? E aí eu queria saber um pouco mais do senhor, aprofundar um pouco essa questão de correlação, então, dos investimentos na primeira infância, dessa importância, com os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Então, o Conselho Nacional de Justiça, através do conselheiro Richard Paikin, que é um juiz aí de Campinas, estado de São Paulo, ele é uma pessoa muito dedicada a esse tema, também ao tema da educação de forma geral. Então, tem a primeira infância e tem a educação, que são prioridades para esse conselheiro Richard Paikin. A partir daí, nós começamos a analisar as questões objetivamente colocadas. Veja bem, o orçamento previsto no governo federal, previsto para algumas faixas etárias, ele é praticamente zero, nulo. Você não tem a garantia orçamentária para que as políticas públicas possam ser incrementadas. E isso tem provocado uma defasagem em vários indicadores que a gente tem. Por exemplo, para a creche, apenas 30% das crianças de 0 a 6 anos no Brasil inteiro, eles têm a cobertura de creche, apenas 30%. Alguns estados, como o de Goiás, por exemplo, só tem 20% das crianças que têm oferecimento de creche. São Paulo deu um salto um pouco melhor de 2021 para cá, saindo aí de 48% para cerca de quase 54%, 55%. Então, São Paulo já está cumprindo o que foi estabelecido lá no marco de 2016, que seria no mínimo 50% de oferta de creche. Santa Catarina está nessa faixa também, o estado de Santa Catarina na faixa também de 50%. A partir daí, todos estão abaixo. Alguns estados com situação muito ruins, como o estado de Goiás. Esse é um item. Na área da saúde, imunização. Até 2019, 18, 19, nós tínhamos 97% das crianças de 0 a 6 anos imunizadas, notadamente contra a poliomielite ou contra o sarampo. Hoje não passa de 60%. Os indicadores são muito ruins também para essa área. Nós temos dados que é uma vergonha nacional. Por exemplo,
a taxa de mortalidade materna para até 100 mil crianças nascidas, o que se admite da OMS, a Organização Mundial de Saúde, seriam no máximo 15 mortes por mães dessa faixa etária de criança. Mas nós temos a média nacional é 110%, né? Mas temos de 60 até 280 mortes de mães para cada 100 mil crianças nascidas. Isso é muito ruim também no país inteiro. Não tem cabimento uma nação que produz tanta commodity, naturalmente os estados mais desenvolvidos, você tem o estado de São Paulo não ter esse índice conseguido, entendeu? E aí nós temos a gestante que não passa de 5, 6 consultas no período que ela está de gestação. O ideal seria acima de 7, mas a média é 4 a 5 só. Então, veja você, Maurício, veja você, Leandro, que todos os índices, todos os indicadores são ruins para o país afora. E nós estamos levando essa mensagem, os tribunais de contas estão se preparando para entrar nessa avaliação de políticas públicas que envolvam as crianças de 0 a 6 anos. Ótimo. Por um lado, tem muita coisa a se melhorar, por outro, tem algumas coisas que melhoram, mas talvez devagar. Então, acho que realmente essa questão de colocar um holofote sobre a primeira infância talvez atraia a devida atenção que ela merece, né? E que realmente precisa, dado esse quadro que o senhor trouxe aqui de como ela está no Brasil, né? Acho que tem muita coisa a ser feita, né, para a gente melhorar e melhorar até a questão das oportunidades, né? A questão a gente vê esse dado que o senhor trouxe de um número relativamente baixo aí de crianças da primeira infância, a gente sabe que tem um recorte de renda aí muito, muito grande, né? As famílias de maior renda conseguem pagar aí uma creche particular, às vezes até bastante cara, quando as crianças de renda mais baixa não têm essa mesma facilidade. Daí o papel da administração pública, né, de conseguir equalizar um pouco essas oportunidades, né? E nesse sentido eu queria trazer, conselheiro, perguntar para o senhor se o senhor poderia citar também, então, alguns exemplos de sucesso com iniciativas voltadas para a solução de problemas relacionados à primeira infância. O senhor falou que São Paulo tem dado alguns saltos, então talvez esteja fazendo algumas coisas corretas, apesar de poder melhorar, ainda tem muito aí a melhorar. E exemplos do que também outros órgãos, como o próprio Tribunal de Contas ou o Poder Judiciário, né, e organizações não governamentais, né, como que eles podem atuar aí no município, nos estados, pelo Brasil? Na verdade é o seguinte, a atenção para política de primeira infância, constitucionalmente ela está prevista para os municípios exercerem essa atividade. Só que os municípios, a grande maioria, não sei o percentual, mas a quase totalidade, vamos assim dizer, não tem condições de dar uma atuação efetiva para a área de saúde, educação, com fornecimento de creche, etc., no país afora. Então o governo federal tem que assumir essa responsabilidade, no sentido de incentivar a implantação de políticas que sejam voltadas para essa faixa etária. Estivemos em dezembro passado com o vice-presidente da República, o ex-governador Geraldo Alckmin, e ele tem uma visão muito clara sobre a primeira infância. Para ele, o governo federal deveria atuar efetivamente na primeira infância. E segundo ele disse a nós, estivemos lá com ele para uma reunião longa, onde nós levamos os indicadores, ele ficou assustado. Veja bem, Maurício e Leandro, até hoje, para a creche ou para a escola, apenas 16 centavos são destinados para o alimento das crianças nas escolas. 16 centavos. Você não faz nenhum alimento, nenhuma alimentação diária com menos de 3, 4 reais, em lugar nenhum você faz isso. Então, como que 16 centavos vão atender? Não tem cabimento isso. E nós levamos esses números. E nós já tivemos também com o ministro
da saúde, da educação, falando da necessidade de implementação de creche. Já tivemos com o secretário de Ações Básicas da Saúde, do Ministério da Saúde, para que aumentasse o volume de recursos lá no governo federal, e isso tem sensibilizado as autoridades. O governo federal hoje está voltado, com a preocupação voltada para atender essas crianças. Porque se você deixar para os estados e municípios, não vai acontecer nada. Vai continuar essa situação deplorável que, aliás, está acontecendo de 2018 para cá. Se você olhar todos os indicadores, eles são ruins de lá para cá, entende? Então o governo federal tem que ser uma espécie de política guarda-chuva e ajudar através de incentivos ou a forma que for, de colocar no orçamento da União ações específicas para a primeira infância. Não pode ser misturada ali na educação, porque às vezes você aplica aqui ou acolá e ela fica diluída. Numa reunião que nós tivemos em meados do ano passado, no Conselho Nacional de Justiça, lá foi o secretário nacional do Tesouro, à época, e ele confessou lá que não sabia o que tinha sido aplicado efetivamente na primeira infância dentro dos 4 ministérios que ele distribui o recurso: Educação, Ministério da Saúde, o Ministério da Assistência Básica e o outro que é da Cidadania. Ele não sabia que tinha sido cumprido efetivamente, porque ele não tinha como aferir de forma efetiva aquelas rubricas a qual estavam destinados os recursos. Então, veja bem, se o governo federal destina e ele não sabe o que foi aplicado ou não, ele não sabe o que teve de efetividade nisso. E os tribunais estão voltados para isso. Nós estamos montando, caros amigos, caros ouvintes, nós estamos montando os comitês regionais ou os estaduais para a aplicação da primeira infância, da política de primeira infância. E já agora nós estamos começando a instituir ou pedir que sejam instituídos comitês municipais. E envolve nos municípios o Ministério Público, os conselhos tutelares, algumas entidades da sociedade civil, notadamente a Pastoral da Criança, que tem um trabalho belíssimo com relação a isso. Os regionais, a gente envolve os tribunais de justiça, a gente envolve o governo do estado, a gente envolve a OAB, Ministério Público, a ouvidoria. Enfim, nós estamos incentivando a implantação disso, porque aí, Maurício, essas entidades, esses poderes públicos, esses órgãos públicos poderão, de certa forma, ter referência a quem cobrar, né? E a sociedade civil tem que contribuir também com isso. Então, a mobilização tem sido permanente e espero que daqui a uns anos a gente esteja falando de sucesso dessas políticas, viu? Perfeito, conselheiro, é isso mesmo. Felizmente, agora, com esse quadro, a gente vê que o cenário do Brasil tem muito a ser feito, mas parece que começando um grande movimento para debater isso de forma mais estruturada, com iniciativas mais planejadas, com orçamento de União, estados e municípios, e a gente possa, de fato, aí, daqui a uns 10, 20 anos, estar olhando para um outro cenário, né? Esse é um trabalho para o futuro. Com relação ao Tribunal de Contas, nós temos feito muitos encontros. Nós já realizamos 2 seminários nacionais para mobilizar os estados, os municípios. Já participamos de 4 ou 5 seminários estaduais no estado do Tocantins, no estado do Pernambuco, no estado do Ceará, no estado do Mato Grosso do Sul, que foi semana passada. Semana que vem teremos um outro em Fortaleza, dia 7. Então, Maurício, nós estamos mobilizando os órgãos públicos que têm a obrigação de avaliar políticas públicas. Porque antigamente os tribunais de contas só ficavam preocupados com a questão fiscal, com a questão econômica, financeira, mas não resolveu. Tanto não resolveu que a situação dos indicadores estão muito ruins aí. Nós temos um portal, é só entrar no site do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que nós temos lá um portal que fala só sobre os indicadores. Entendeu? Se você entrar lá, nós temos dados dos mais de 5.500 municípios do estado, do país, desculpa. Lá você
consegue averiguar 12 ou 13 indicadores que a gente tem disponível. Você vai ver, você fica estarrecido. Tem indicadores que é todo vermelho, não tem um amarelo que a gente considera o razoável, a média. Muitos estão em situação caótica mesmo. Então cabe a nós, e aí o TCE de São Paulo, com o seu estado de referência, tem um papel importante nisso, viu? Vocês que estão aí inseridos na gestão, seja aí nesse observatório do futuro, ô Leandro, atentar para essa questão da política pública da primeira infância. Eu tenho conversado muito com a conselheira Cristiana, ela tem nos acompanhado, participamos do seminário em Salvador recentemente sobre isso, na avaliação de políticas públicas. Ela fez parte da minha mesa da primeira infância. A conselheira Cristiana é uma pessoa sensível, ela poderá alavancar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, embora vocês tenham, o Estado de São Paulo tenha feito, o TCE de São Paulo tem feito muito sobre isso. A gente sabe aí dessas ações que ele faz assim de surpresa, né, nos municípios, notadamente na área da saúde e da educação. Isso traz um alerta para que os gestores cumpram sua obrigação de bem atuar em defesa dos nossos pequenos, viu, Maurício? Muito bom, é isso mesmo, conselheiro. O último ponto que eu queria trazer é sobre o portal da primeira infância, né? O senhor trouxe aí vários dados importantes, várias questões importantes para a gente observar, para a gente estar atento, e acho que esse portal pode ajudar muito, tá, também na questão do controle social, né? E queria que o senhor trouxesse um pouco algumas informações sobre o portal da primeira infância e a sua importância. Então, essa foi a iniciativa que o Conselho Nacional de Justiça pediu que o TCE de Goiás fizesse uma proposta de um portal que tivesse todos os indicadores. Nós pedimos há algum tempo e desenvolvemos um mecanismo que a gente vai agrupando informações e cruzando indicadores, seja do DataSUS, seja do Ministério da Educação, seja dos governos estaduais, para que a gente possa ter o mais próximo possível da realidade que acontece no país afora. E ele está disponível no site do tribunal. E até como sugestão, nós gostaríamos que cada tribunal pudesse replicar em sua região esse portal, porque facilitaria para as prefeituras terem acesso, né, a essas informações. Nós estamos difundindo o portal, é bom que vocês possam, através do observatório, disponibilizar também aí para vocês o acesso mais possível, para que as pessoas tenham condição de acessar o portal. Porque se você não tem referência de valores, não tem de indicadores, né, você não tem como aferir a eficácia do seu trabalho. E nós colocamos à disposição, ainda hoje comuniquei com o Dr. Richard Kim por telefone, né, porque estou fora, e ele está em Goiânia, mas não pude estar com ele. Farei uma visita breve para falar para ele sobre a evolução do que nós fizemos sobre isso. Então, Maurício, é importante demais que o portal esteja disponível para cada tribunal, para cada gestor, e que ele tenha como referência estabelecer suas metas por prazos, né, para cumprir. Não adianta ter só o portal ali, ter os dados, e não fazer um planejamento que seja possível de cobrir isso, né? A gente criou, a gente atualiza esse portal. Lá nós temos condições das pessoas interagir conosco, né? Porque eu estou presidindo o comitê da primeira infância para os tribunais de contas, mas a gente gostaria de ouvir também as sugestões, os projetos que estão acontecendo. Tem muitos projetos bons por aí, viu? Por exemplo, no estado do Alagoas tem uma Secretaria de Estado da Primeira Infância. Lá, todos esses setores envolvidos da primeira infância têm orçamento próprio para isso. Eles já construíram cerca de 40 creches com orçamento próprio da Secretaria da Primeira Infância. Né? Tem construído muitas áreas de lazer para a criança, voltado especificamente para a criança. Então, tem muitas experiências. O município de Cascavel, no Paraná, tem lá uma Secretaria de Estado
dessa área da primeira infância muito efetivo. Então nós temos gestores preocupados, mas são experiências aqui e acolá. Nós não temos uma política de primeira infância definida por parte do governo federal, infelizmente. Eu espero que o atual governo se preocupe, viu? E que nós possamos em breve ter aí uma política voltada especificamente para a primeira infância. Muitos países têm, ou a grande maioria dos países desenvolvidos tem uma política efetiva para a primeira infância. Nós aqui, nós temos as normas, nós temos as leis, nós temos inclusive previsão constitucional, mas ninguém cumpre. Porque se cumprisse, nós não estávamos com esses números muito ruins que nós temos hoje, entendeu? Eu tenho dito que o artigo 227 da Constituição Federal tem sido letra morta, absolutamente letra morta, porque ninguém se preocupa com ela. Senão nós não teríamos tanta criança morrendo, tanta mãe morrendo de parto, tanta coisa acontecendo ruim para que pudéssemos ter uma saúde, uma educação, uma assistência social eficaz para nossas crianças. Recentemente eu participei de algum seminário fora do país para falar da primeira infância. Estive em Funchal, na Ilha da Madeira, numa promoção dos juristas ibero-americanos, e lá tive que levar, infelizmente, a situação das crianças em Yanomami, no estado de Roraima. Nós temos lá a conselheira Silene Salomão Lago, que tem um trabalho belíssimo, mas ela não consegue avançar exatamente porque tem muita resistência lá. O país, como nação, Brasil como nação, a população tem que se envergonhar do que aconteceu com as crianças, de modo geral com os Yanomami, mas com as crianças de lá. Muito ruim a situação, deplorável, e eu não fui lá na Ilha da Madeira falar mal do nosso país, mas infelizmente não tem como você não denunciar as questões que estão acontecendo lá. E de por conseguinte, em muitos rincões desse país a situação é muito ruim, viu, Maurício, viu, Leandro? Eu conclamo até vocês como cidadãos, como profissionais de imprensa, da comunicação, que falem, que transmitam, que levem um incentivo que as pessoas se atentem para a dificuldade que as crianças de 0 a 6 anos estão vivendo no nosso país. E esse ponto que o conselheiro trouxe realmente é fundamental, porque a gente precisa ter transparência, não apenas para guiar o gestor na hora de fazer a formulação das políticas públicas, mas até para a própria instrumentalização do controle social. É por meio da imprensa, é por meio dos portais que nós ficamos sabendo como essa situação que o senhor trouxe a respeito das crianças Yanomamis. Eu estou dando um exemplo apenas, que é evidente, né? Que está por aí, que foi um desatino de quantos anos que o governo federal, que na verdade é o seguinte, escondendo, né? Ou mitigando as informações. E chegou um momento que explode, que não dá conta, né? Não dá conta de segurar. A fome no país, são 33 milhões de pessoas passando fome no país, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas é uma quantidade enorme de pessoas passando fome. Isso chega a um determinado momento, Leandro, que explode, que as pessoas não aguentam mais, né? Não suportam mais. O Estado brasileiro tem que assumir em suas 3 instâncias, o governo federal, os estaduais e os municipais, têm que assumir efetivamente essa responsabilidade. Isso é responsabilidade nossa de homens públicos, minha, que falhamos quando a gente não utilizou os mecanismos de controle externo eficazmente, quando não punimos quem não fez, a aplicação na educação, a aplicação na saúde. O resultado é isso que nós estamos vendo por aí. Infelizmente, muito ruim. Não estamos aqui para sermos catastróficos, mas são os números que estão apontando isso. Não sou eu que estou dizendo. Perfeito, conselheiro, e obrigado aí também pela participação, Leandro. Queria abrir agora, conselheiro, para considerações finais. Nossa conversa já foi muito produtiva, muito bem desenvolvida, muitos pontos extremamente relevantes que a gente trouxe, mas queria abrir aqui para o senhor trazer mais algum ponto que o senhor queira complementar. Então, quero sim.
quero que os gestores dos órgãos públicos, os gestores do sistema de controle possam estar voltadas para que a gente não tenha índices muito ruins. Por exemplo, 66% das crianças que morrem até 1 ano de idade, 66% delas poderiam ter sido evitáveis se nós tivéssemos políticas públicas eficazes. Então, a minha palavra é de entusiasmo, de esperança, e que eu sou otimista. Eu sou otimista, sempre serei um otimista, porque eu acredito que os homens públicos deste país, a sociedade civil, a sociedade organizada, o controle social possam, daqui a algum tempo, não muito longo, porque nós não temos muito tempo mais, a gente possa dar uma resposta, viu, Leandro, viu, Maurício? Palavra de otimismo e de esperança que em breve nós possamos riscar no mapa estatístico desse país que as crianças de 0 a 6 anos estão enfrentando hoje. Espero que daqui a alguns anos a gente não fale mais disso, estejamos falando aqui de outras políticas públicas. Quero agradecer a atenção de vocês, de ter entrado em contato conosco, saber que o Observatório do Futuro do TCE de São Paulo é uma peça importante para discutir assuntos como esse, e que possamos em breve estar todos juntos comemorando os indicadores um pouco melhor desse país afora. Muito obrigado a vocês.